ser o maior? Abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 9, versos 33 ao 37. Nós vamos aprender com Jesus sobre como olhar para as grandezas deste mundo e como o reino de Deus olha, né? Como Jesus olha. Marcos 9, do 33 ao 37. Quem é o maior? O texto nos diz o seguinte, acompanhe comigo. Chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer um que recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém? Eu imagino que você já tenha lido esse texto. Se você não o leu, você provavelmente já ouviu a respeito disso. Quem quer ser o maior, seja como uma criança, ou me receba como recebe essa criança. O primeiro de todos tem que ser o último, né? E o último, o primeiro, ou o primeiro vai ser o último, né? O último, o primeiro. Parece uma inversão, né? É interessante Jesus falar isso, e este fato acontecer justo aqui, neste momento. Que momento que é esse? Que ele está em Cafarnaum, aliás, né? Jesus está rumando para Jerusalém. O livro de Marcos, na verdade, os evangelhos, eles colocam um ponto específico muito importante. O ministério de Jesus vem crescendo, as pessoas começam a ficar abismadas com ele, de uma boa maneira, né? Quem é este homem? Quem é este que fala com autoridade? Você lembra disso? Isso está especialmente no começo de cada um dos evangelhos. As pessoas, essa é a primeira fase, como os estudiosos dizem, primeira fase do ministério de Jesus. As pessoas recebem a Jesus com espanto, com alegria. Aí tem um marco que muda a fase do ministério dele. Está lá em João 6, quando Jesus prega uma mensagem muito difícil: quem não comer da minha carne e do meu sangue, não pode me seguir, não pode andar comigo. O povo começa a ir embora, os discípulos olham para Jesus, e Jesus fala: vocês querem ir também? Parece uma coisa muito interessante. É naquele texto que Pedro fala: onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas ali começa a segunda fase do ministério de Jesus, que é a fase em que ele começa a ser rejeitado, e os líderes judeus, os romanos, começam a perceber que dá para matar ele, que dá para ir contra ele, dá para crucificá-lo, porque ele não tem tanto poder assim, no sentido político, né? No sentido das pessoas o apoiarem, porque alguns já começaram a achar estranho, começaram a achar o preço caro demais, né? Porque no começo achavam que era só milagre, mas aí eles começam a perceber que é seguir a Jesus e obedecer as suas palavras, né? Esta diferença acontece com muita gente, né? Enquanto os benefícios que a gente vai colher, muita gente, se não todo mundo quer, mas quando o preço do discipulado começa a ser mostrado para nós, alguns não resistem, alguns não permanecem. Que bom que você permaneceu, espero que você permaneça firme. Mas aqui começa a marcar a terceira fase do ministério de Jesus. Qual é a terceira? Aquela em que ele deliberadamente começa a ir para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Ele vai ser crucificado. Se você assiste um filme, por exemplo, e no filme é sobre alguma grande catástrofe, não sei se você já assistiu algum filme assim, a grande enchente de não sei o que lá, alguma coisa desse tipo, né? O grande terremoto, tem filmes desse tipo. Aí no filme está lá aquele casal, aquela família que não sabe de nada, e aí de repente eles vão direto para a montanha onde vai ter a enchente. Não aconteceu nada ainda, né? Ou onde vai ter o terremoto, seja lá o que for. Ainda não aconteceu, mas você que está assistindo o filme, você já sabe. E eu sou meio agoniado com essas coisas. Eu falo: rapaz, vai embora, vai para a tua casa, não vai nessa montanha aí não. Aí que vai acontecer o problema. Ainda não aconteceu, mas você já sabe que vai acontecer. Já está sendo premeditado no filme, que é isso que eles irão passar. É isso que está acontecendo no ministério de Jesus. Ele está arrumando para Jerusalém. Por quê? Porque quem lê o Evangelho já deve saber o que vai acontecer. É como aquele começo da tensão, né? E diferente desses personagens do filme, Jesus já sabia o que ia acontecer.
Ele está indo para Jerusalém porque ele quer, porque ninguém toma a vida dele, sabia? É ele quem a dá. O Pai o entregou, mas ele fez isso também de bom grado, pela alegria que lhe estava proposta. Mas o que isso tudo tem a ver? Agora pense, irmãos, Jesus está arrumando para Jerusalém, ele está indo para morrer em nosso lugar, em nosso favor. E os discípulos veem que Jesus está começando a pegar o caminho para Jerusalém. E na cabeça daqueles discípulos, sabe o que começa a passar? Ele está indo tomar o poder. Ele está indo agora, ele vai chegar sentando o pé na porta lá do Pilatos, do Herodes. Agora chegou a nossa vez. Agora a gente vai reinar junto com ele. Há um outro contexto em que a mãe de 2 discípulos vem perguntar para Jesus. A mãe deles, né? Olha, pode o meu filho, um sentar à direita, outro à esquerda, né? E Jesus fala assim, olha, eles podem beber o cálice que eu bebo? Pode. Eles não sabiam o que estava falando. O cálice que Jesus estava falando não era um mero cálice de suco ou algo do tipo, era o cálice do sofrimento. Ele diz, sim, até pode, porque eles iriam sofrer no caso. Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, é só o Pai que é dado saber. Os discípulos não imaginavam, gente. Eles estavam indo ver Jesus morrer, eles seriam dispersados, eles não entenderam. E eu faço até mais um comentário. Quando a gente lê o Evangelho, ou os Evangelhos, eu tenho esse sentimento, talvez você seja mais, vamos dizer assim, misericordioso com os discípulos, mas às vezes eu fico pensando, como pode não ter entrado na cabeça deles que Jesus ia morrer e ia ressuscitar? Várias vezes Jesus diz, o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai ser entregue. Só faltou ele pegar um papel e falar, deixa eu desenhar aqui, ó, eu vou morrer numa cruz. Só faltou isso, porque ele falou. Mas quando Jesus vai rumando para a morte, os discípulos acham que ele está rumando para uma tomada de poder temporal. Quando Jesus morre na cruz, os discípulos pensam que acabou, ficam extremamente desanimados. Quando Jesus ressuscita, eles não acreditam direito nas testemunhas que foram as mulheres que foram ver. Não entrava na cabeça deles. E olha, acontece muito bem isso com você e comigo. Quantas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não entra no nosso coração. Nosso coração parece que está impermeável, né? Que bate a palavra, mas ela vai fora, escorre, né? Isso aconteceu com os discípulos, né? Eles olhavam para o poder e não enxergavam como Jesus enxergava. Agora eles vão ter uma lição. No caminho, imagino eu que nessa caminhada, Jesus ficou um pouco mais distante deles. Era uma caminhada longa, né? Se você já fez grandes caminhadas, ou mesmo quando a gente sai de carro, por exemplo, em um grupo de carros, a gente não anda junto, né? Um carro vai, fica ali, talvez um meio quilômetro à frente, depois se encontra de novo. Eu imagino que na andada deu algo assim. Jesus ficava 100, 200 metros à frente, depois eles se encontravam, mas quando chegaram lá, Jesus perguntou, e aí, do que você estava conversando mesmo? Qual que era aquela conversa? É claro que Jesus sabia, né? Mas ele queria ouvir deles. E aí, o que vai no coração de vocês? E a pergunta deles era essa, né? Quem vai ser o maior? Eles tinham disputado entre si. Então, essa é a primeira coisa. Será que eu sou o maior? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, não nesse sentido talvez, mas de onde vem o meu valor? Será que eu sou realmente valorizado? E como que eu posso fazer para ser o maior, para ser o mais importante? Eles tinham discutido pelo caminho isso, e estavam pensando que chegando em Jerusalém, Jesus ia tomar tudo, e ele ia dividir as grandezas. Mas você sabia que essa discussão era comum entre os rabinos? Era comum na religião judaica, não do Antigo Testamento, mas essa religião dos fariseus da época de Jesus. Eles discutiam sobre quem era o mais espiritual. Jesus apontava algumas coisas desse tipo para os fariseus, porque eles iam nas esquinas e ficavam orando com, como se diz assim, com o peito inchado, para mostrar que eles eram os bons, que eles oravam, né? Eles davam as ofertas deles, e na época as ofertas batiam no que é o ofertório, né, no gasofilaço, e faziam um barulho. Então eles tinham grande alegria que fizesse grande barulho, para que todo mundo soubesse, olha como eu sou um grande ofertante, como eu oro muito bem. E há também uma parábola que Jesus conta de um fariseu orando, olhando para o céu, dizendo, que bom que eu não sou como esse publicano aqui, apontando para um publicano. Ah, Senhor, que bom que eu sou muito bom.
os fariseus tinham todo um esquema de saber quem era o maior. Era fácil de entender, era só olhar para o que estava mais orgulhoso, o que estava com o peito mais inchado e que era muito bom. Isso era normal naquela estrutura. Vários outros grupos, alguns que nós vemos na Bíblia e outros que não estão ali, mas estavam naquele contexto, tinham essa ideia. Aliás, gente, o mundo se organiza dessa forma. O mundo se organiza assim. Você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais importante. No mundo, para você encontrar o seu valor, como que é? Bom, tem alguns marcos de valor, né? Poder, dinheiro, beleza, conhecimento, habilidade, até mesmo orgulho. E às vezes, quando o meu coração está mudando, até mesmo espiritualidade. Como eu sou mais espiritual que você? Era o que os fariseus faziam, né? Como eu sou mais espiritual? Eu sou muito melhor que você, eu oro bem mais, conheço mais da Bíblia que você. Eu espero que eu ore bastante, que você ore bastante, mas não para a gente ficar discutindo, como os discípulos discutiam, quem era maior ou quem não era. Irmãos, Cristo não tinha essa discussão no coração dele. Cristo não tinha problema. Cristo foi cuspido, ele foi zombado, e em nenhum momento ele disse: vocês querem ver? Querem ver se eu sou bom? Não, Jesus não fez isso. Todos os milagres que Cristo fez, não foi para ser o maior, como a gente diz em linguagem de hoje, né, o bonzão, foi para abençoar as pessoas. Em vários momentos, especialmente naquela primeira fase do ministério dele, quando o ministério está crescendo, ele ainda manda o povo não falar. Não diga que eu te curei, não diga que eu expulsei o demônio, porque a hora não era chegada. Jesus não queria se engrandecer. Aonde que estava a identidade de Jesus? A identidade de Jesus estava no fato de ser filho de Deus. Esse é o ponto central da grandeza de Jesus. Aqueles discípulos não tinham entendido ainda. E às vezes eu não entendo isso. Isso é tão profundo, irmãos. Se você for ainda no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 11, você pode dar uma folhadinha aí na sua Bíblia. Marcos 1, 11. Jesus está sendo batizado. E ouve-se uma voz no meio do batismo de Jesus, talvez se lembre disso, é o Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Em Mateus não está assim, mas Marcos relata exatamente essa palavra: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Para quem que Deus está falando? A voz do céu é a voz de Deus, né? Para quem que ele está falando neste ponto? Para Jesus. Jesus vai começar o ministério dele, e Deus afirma para Jesus: olha, eu quero te dizer uma coisa, talvez você não lembre direito, porque você agora é humano, e tem as limitações humanas, né? Mas tu és o meu filho amado. Deus afirma para Jesus a identidade dele. Agora, volta lá comigo em Marcos 9, vamos para o verso 7. Jesus se transfigura, Marcos 9, 7. Jesus se transfigura, agora o ministério dele já está correndo, ele está começando a ir para Jerusalém, naquela terceira fase, naquela caminhada, e vem a voz de novo. Estão lá 3 discípulos no Monte da Transfiguração com Jesus, Pedro, Tiago e João, e o que a voz do céu diz? Desceu uma nuvem, né, que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você percebe uma singela, mas importante diferença? Agora não é tu és meu filho, mas este é meu filho. No começo do ministério de Jesus, por ele ser humano, por ele ter se esvaziado e se limitado humanamente, Deus afirma para ele: você é meu filho. E agora tudo que Jesus faz é construído a partir dessa identidade. Depois do batismo, vem a tentação. Satanás tenta Jesus dizendo: se tu és o filho de Deus, faça tal e tal coisa. Faça com que as pedras se transformem em pães, por exemplo. Mas Jesus sabia a sua identidade. Ele não precisava discutir grandeza com ninguém. Ele sabia que era o Filho de Deus. E o que você quer mais do que isso? Qual maior grandeza do que ser Filho de Deus? Agora, na transfiguração, em que ele vai morrer, e que isso precisa ser afirmado no coração dos discípulos, agora a palavra é: este é meu Filho amado, e a ele ouvi. Irmãos, a discussão dos discípulos e a discussão muitas vezes do nosso coração, a ansiedade, a impaciência do nosso coração para encontrar valor em marcos ou em coisas deste mundo, é porque nós não temos encontrado o valor que nós temos em Cristo, o valor que nós temos na nossa identidade em Cristo Jesus, ser filho de Deus.
A sua identidade de filho de Deus, se você tem Jesus, é anterior à sua identidade de ser filho do seu pai e da sua mãe. Porque às vezes a gente diz assim, eu sou assim por causa da minha família, né? Às vezes a gente até brinca, né? Meu sobrenome é esse. Às vezes eu brinco com isso, né? Ah, com esse sobrenome, né? Torgan, né? Torgan tem que ser assim, né? Eu brinco às vezes com meu irmão, com a minha mãe. Mas não, eu ainda tenho esse sobrenome, ainda sou Torgan. Mas eu tenho um sobrenome muito maior, que é de filho de Deus, uma identidade muito maior. Ela é maior do que isso. A identidade de filho de Deus é maior do que os meus sentimentos. O mundo está sendo guiado por sentimentos. Hoje eu me sinto uma coisa, eu me sinto outra, eu sinto que eu devo fazer algo, eu sinto que não devo. Tem pessoas abandonando as suas casas, as suas famílias, porque sentiu algo diferente. Nós somos mais do que nós sentimos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E qual que é a nossa identidade? Mais profunda, filho de Deus. A discussão dos discípulos é porque eles não tinham entendido isso ainda. Eles queriam ser o maior, porque não tinha valor no coração deles ainda, que é ser filho de Deus. Mas vamos para frente, né? Agora nós vamos ver o princípio da grandeza. O ensino de Jesus aqui é simples. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Parece que Jesus muda as convenções sociais de cabeça para baixo. Ué, mas a gente tinha falado que o mais importante é o presidente dos Estados Unidos? O que ser o último tem a ver com tudo isso? O mais importante não é o mais rico, o mais talentoso? A questão aqui, irmãos, não é sobre a gente ser pior em tudo, né? Então vou ser o último, vou fazer tudo mal feito, porque está na Bíblia, né? Às vezes a gente pode encontrar desculpa assim, né? Vou fazer o pior, porque se eu for o pior, o menor, aí sim vou ser o maior. Não é isso, tá? Ele não está falando sobre fazer coisas mal feitas. Não é deixar com que a opinião errada dos outros prevaleça sobre você, porque às vezes nós usamos textos bíblicos para nos rebaixar. Sim, eu sou um coitadinho, eu não tenho valor nenhum. Não é isso, irmãos. Lembra que parte da ideia de que Jesus era filho de Deus e que nós hoje somos chamados a sermos filhos de Deus. A nossa identidade é essa. Nós não temos que nos diminuir nesse sentido. Mas o ser menor aqui claramente está relacionado com o modo como eu trato os outros. O menor de todos e o servo de todos. Está relacionado com o serviço. Ser o último e o servo é o modo como você vai enxergar o outro, como você vai tratar os outros. Esse princípio já foi aplicado na Bíblia várias e várias vezes. Por exemplo, como que você consegue perdoar os outros 70 vezes 7? Como que a gente consegue? Sabe, irmãos, o porquê que é tão difícil perdoar? E é difícil perdoar, não é verdade? É difícil. Sabe por quê? Porque há um certo orgulho em meu coração e é provável que no seu. Nós dizemos, isso não poderia ser assim. Não é justo. Fulano diminuiu o meu valor quando fulano me tratou dessa maneira. Quando fulano fez isso e falou aquilo comigo, eu fui desvalorizado. Onde que está a raiz da falta de perdão? Na minha identidade. Ele diminuiu a minha identidade. Mas se a minha identidade é filho de Deus, ela não pode ser diminuída. Percebe? Perdoar é servir também. É ser o derradeiro. Porque perdoar dói, é difícil. Outra coisa, lá em Filipenses, temos falado de manhã aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo fala, considere os outros maiores do que você. Novamente, não é para você se achar um coitadinho, um tadinho, aquela história de autocomiseração, não é isso. Mas é você perceber que a grandeza, né, a sua capacidade está em perceber o problema do outro, em ajudá-lo, em abençoá-lo. A palavra, outra coisa, fala para a gente amar a Deus e amar também o nosso irmão. Aliás, tem uma palavra dura aí, que diz que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo? Isso é um tanto quanto interessante. Essa ideia de servir o outro tem a ver com amar aquela pessoa que está ao nosso redor. E, gente, é muito importante nós amarmos as pessoas que estão longe, mas talvez a gente possa começar amando quem está na nossa casa, amando quem convive conosco, amando as pessoas que estão próximo de você, servindo-as, fazendo, quem sabe, o serviço da casa, ou se prontificando, ouvindo o outro. Isso é amar a pessoa que está próximo de você. Vamos para mais um exemplo? Jesus fala para a gente orar por quem nos persegue. Isso também é um exemplo de serviço.
ou seja, de servo, né? Ser o servo. A pessoa começou a falar mal de você, começou a fazer um monte de coisa contra você. Aí você diz, olha, espera chegar na minha vez. Uma hora o mundo gira e a pessoa vai precisar de mim. Não é isso que muitas vezes a gente faz? E quando precisar, eu vou ser pior ainda que o fulano. Não, Jesus fala, ore por quem te persegue. Que palavra difícil, né? Você está disposto a ser como Cristo? É isso que Jesus está dizendo. Vocês querem ser o maior? Seja o servo. Quer ser o maior? Seja o menor, ou seja, esteja disposto a servir o outro. Mas eu quero repetir isso aqui. É impossível eu estar disposto a servir o outro se eu não souber o meu valor em Cristo. Porque o serviço já é um resultado de eu não precisar correr atrás do meu valor. O meu valor já está em Cristo, já está lá na cruz do Calvário, no sacrifício que Ele fez por mim. Bom, vamos para frente. Jesus agora fala para a gente, de certa forma, conquistar a nossa grandeza. Se alguém quiser ser o primeiro, novamente, Ele não está dizendo para a gente querer ser o pior de todos no sentido normal, né? Está falando, você quer ser o primeiro? Ele não está dizendo se diminua, seja nada, não é isso, né? Ele está ensinando a como ser o primeiro no reino de Deus. Ou seja, ele está mudando a importância aqui. O que importa na sua vida? O que é importante? Por exemplo, quando a gente acha que a gente vai ser humilhado, normalmente nós lembramos de algumas pessoas, de algumas coisas, a gente diz, se isso acontecer, as pessoas na minha casa vão achar isso muito estranho. Se isso acontecer lá no meu trabalho, eu vou ser ridicularizado. Se isso acontecer na igreja, olha, o pessoal vai ver que não está certo comigo. Jesus está pensando assim, você quer ser o primeiro onde você está? Na verdade, você precisa pensar em ser o primeiro no reino de Deus. Esta é a importância de fato. Ser o primeiro no reino de Deus é virar o mundo de ponta cabeça. Servir os outros, agora eis a grande questão, não é sinal de pequenez, é sinal de grandeza. Servir os outros é sinal de grandeza. Sabe por quê? Nós só servimos quando nós somos maduros. Na casa, quem serve mais? Os pais ou os filhos? Provavelmente os pais, né? Especialmente se os filhos são pequenos. Quem são os mais maduros? Provavelmente os pais. Espero que sejam os pais, né? Quem serve mais é quem tem mais capacidade. Percebe o que Jesus está dizendo? Quem serve mais? Eu ao Isaac ou Isaac a mim? No momento é eu ao Isaac. Isso ainda vai mudar ainda em algum momento, né? Brincadeira, né? Mas quem serve mais? Claro que eu sirvo mais a ele, né? Do que ele me serve, porque eu já sou adulto e ele precisa disso. Mas isso não quer dizer que eu seja menor do que ele. Isso implica maturidade. Isso implica capacidade em enxergar as necessidades do outro. Irmãos, isso a gente pode aplicar na nossa vida. Quando você consegue ter a capacidade de servir o outro, é sinal de grandeza, é sinal de maturidade. Isso acontece aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, quando você consegue escutar o outro, quando você consegue dar a outra face, é sinal que Deus está começando a tratar, e Deus está começando a fazer com que você seja o primeiro. Aonde? No reino de Deus. Não aqui é um pouco ruim, né? Aqui é um pouco complicado, mas no reino de Deus. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, mas eu acho ele muito impactante, propriamente por causa da cultura onde ele foi vivenciado. Um senhor aqui em Foz do Iguaçu se converteu ao cristianismo, ele era muçulmano, e ele deixou de lado todo o seu grupo, né? De muçulmanos e tal, mas continuou convivendo ali na cidade. E aí uma vez ele foi no restaurante, encontrou um antigo amigo dele, que ainda estava na religião islâmica, e este amigo, né, não sei se por causa da religião, mas eu acho que muito mais por causa do orgulho do coração dele, olhou para o seu agora convertido ex-amigo, né, e disse assim, você agora virou cristão? Virei. Tem lá na Bíblia que você tem que dar outra face, né? E a palavra em que Jesus diz isso é uma palavra metafórica, tá? Não é necessariamente que alguém tem que bater na sua cara. Mas não dava tempo do camarada explicar, não dava tempo, né? Se ele fosse explicar ali, ele ia perder o argumento. E aí ele só disse sim, dá outra face. Aí o camarada falou assim, então dá aqui sua face para eu te dar um tapa.
E na cultura árabe, né, da onde ele veio, dar um tapa na cara, em qualquer cultura é ruim, né, irmãos? Mas naquela cultura era um sinal de extrema humilhação, extrema. Então ele deu a cara e ele deu um tapa no rapaz. E aí, como se não fosse o bastante, ele disse: você tem que dar outra face. Não é isso que o seu senhor diz agora? E aí ele teve que virar outra face, e o camarada com a outra mão deu outro tapa, pá! Esse rapaz cristão testemunhou: eu saí daquele restaurante humilhado, mas Cristo saiu exaltado. Que coisa maravilhosa, né? Isso é ser servo, irmãos. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. E é só quando a gente passa, quando a gente é provado, que a gente pode ser aprovado. Eu acho essa história tão bonita, mas se fosse comigo, eu espero ter a grandeza de fazer assim, né? Não sei se conseguiria tanto, mas espero conseguir. A questão, irmãos, é que Jesus está nos dizendo também que quando a gente vai servir o outro, Ele está colocando um padrão da nossa identidade como filho de Deus e um padrão de pessoas que buscam a Deus. Quando você consegue servir outras pessoas? Quando você está bem, sabia? Quando você está bem resolvido, você consegue olhar para o outro. Pense aí, em um momento que você está doente, uma coisa simples, né? Um momento que você está doente, você está gripado, está até quase acamado na sua casa, alguém te liga: fulano, estou precisando que você venha aqui, descarregar um caminhão aqui comigo, você me faz um favor. Aí você vai dizer assim: olha, nem saudável, não sei se iria, né? Mas agora doente, rapaz, agora infelizmente não posso ir. Porque você não está bem, é simples, não está bem. Agora se estivesse saudável, com a sua saúde em dia, vou chegar aí, e aí eu já te ajudo, pode esperar um pouco, né? A gente só consegue servir o outro quando a gente está bem. Agora, vamos pensar nisso espiritualmente também, e até emocionalmente. Eu só consigo ser o servo do outro quando eu estou bem. Então Jesus está nos dando uma indicação de que a gente precisa ter a nossa identidade firmada nele e de que a gente precisa ser cuidado, tratado, curado por ele, porque assim a gente consegue ser o primeiro, servindo ao outro, senão a gente não consegue. É um chamado, irmãos, para que a gente seja tratado por Deus. É um chamado para que Deus faça com que a gente cresça, a gente amadureça e seja bem resolvido. Em que sentido bem resolvido, né? No sentido das nossas emoções, da nossa vida espiritual, porque, eu repito, nós só nos importamos com o outro quando nós estamos bem. Quando a gente consegue servir o outro, é porque nós estamos com a nossa saúde bem organizada. Talvez você esteja neste momento. Qual? De Deus cuidando de você, Deus tratando você. Quem sabe Deus te colocou em um ambiente de tratamento, de cura, ou em um processo que não vai durar para sempre, né? Vai acontecer toda essa ministração de Deus na sua vida, às vezes através da palavra direta de alguém, enfim. Mas por que Deus está fazendo isso com você? Você já pode adiantar-se, porque Ele quer que você sirva aos outros. Quem sabe agora você está igual aquele camarada gripado lá, não estou conseguindo muito, mas já olha para frente. Daqui a algum tempo, Deus está tratando aqui, para que lá na frente você ajude a tratar dos outros também, para que você sirva de bênção também. Já fique sabendo disso, porque essa é a ideia. Irmãos, Jesus está nos ajudando a ser diferente do mundo. Desejar ser servido é o caráter do mundo. Não é assim que a gente faz quando a gente tem um pouco de poder? Agora faça uma prova aí no seu coração, tá bom? Eu não sei da sua vida, tá? Mas faça uma prova no seu coração. Quando você chega num local, pense aí num restaurante, numa lanchonete, que você tem a prerrogativa que você está pagando. Olha o poder aí, você está pagando aquele lanche, aquela comida. Muitos, por estarem fazendo isso, têm a prerrogativa de: eu tenho poder, posso tratar o garçom de maneira inferior, posso tratar o atendente de maneira inferior, porque aqui eu tenho poder, aqui eu estou pagando. Isso talvez só mostre um pouquinho do nosso coração, quando nós temos um pouquinho de poder. Quem trabalha com comércio talvez pode saber disso, né? Quando as pessoas vêm lá, e elas de certa forma têm o poder, porque elas têm o dinheiro para lhe pagar. Nós somos provados no nosso poder, até no que nós podemos, irmãos. O mundo age assim: eu quero ser servido. Toda vez que eu tiver o poder, nem que seja o poder de um preço de um lanche, eu quero diminuir o outro. Mas no reino dos céus não. Se é o primeiro, você serve. Se é o primeiro, você olha para o valor do outro.
Isso é uma marca de maturidade. E agora Jesus nos ensina a ser grande. Jesus nos lança uma escola de grandeza. Olha o verso 36. Lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles, tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer um que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O que era uma criança na época de Jesus? Hoje em dia, graças a Deus e graças à fé cristã, na história, as crianças começaram a ser valorizadas. Sabia disso? É por causa de um esforço de muito servo de Deus que crianças são hoje valorizadas como dignas, apesar de que há um esforço para que isso não aconteça, especialmente as que não nasceram ainda. Mas na época de Jesus é diferente. No mundo greco-romano, irmãos, a criança não era nada, nada. Existem relatos, porque os escavadores, os arqueólogos, esse é o termo correto, foram lá e escavaram várias cartas, como se fosse o correio daquela época, cartas que estavam no lixão de várias cidades, tanto em Roma, tanto em outras cidades ali ao redor, como Éfeso e tal. Por quê? Porque essas cartas não eram conhecidas, só ficaram os grandes clássicos, né? Então, tinha várias cópias do livro de Aristóteles, de outros grandes pensadores, mas essas cartas eram o correio da época, era o WhatsApp da época. Então, eles eram jogados, mas algumas, por causa do ambiente, se conservaram e recuperaram, e havia atrocidades ali. Eu me lembro de estar lendo um relato de uma delas, e é chocante isso. Um homem estava em viagem, escreveu para a mulher dele, claro que não sabia o filho se seria menino ou menina, e ele escreveu, mandou para ela e disse: olha, se for menino, mantenha, se for menina, pode matar. Era assim que as crianças eram tratadas, né? Não por todos, obviamente. Essa era a lei no mundo romano, não no mundo judeu, pela graça de Deus. Mas a criança era nada, estava em total poder dos seus pais. Nos tempos do Antigo Testamento, a criança era um presente precioso de Deus, mas eles já estavam sofrendo influências do mundo, né? De Roma e de outros, né? Naquela época, os rabinos consideravam que uma criança era tida sem importância até entrar na idade escolar. Por quê? Porque para eles não sabia nada, a criança não sabe nada. Hoje a gente sabe que a criança sabe tanta coisa, né? Mas naquela época ela não sabe nada, não estudou, não fez nada, então não serve para nada. A criança tinha um valor como um futuro adulto. Cuida bem dela porque ela é um futuro adulto. Esse era o valor da criança na época. Aí Jesus, irmãos, que gracioso que ele é, né? Jesus pega uma criança. Quantos anos tinha ela? Não sei. Ficou no colo dele, né? Então, se ficou no colo dele, primeiro, não devia ser muito agitadinha, né? Porque pelo menos eu sei que tem criança que não ficaria. O Isaac ia ser difícil ficar muito no colo. Mas, provavelmente, ele colocou no meio deles, na verdade, né? Lançou mão de uma criança. Provavelmente, presumo eu, que era uma criança até uns 6 ou 7 anos, porque era pequena. Poderia lançar mão dela, colocar no meio, não sei se no colo necessariamente, mas ali próximo, né? Jesus pega uma criança que na época era desvalorizada e diz assim: olha, vocês recebam uma dessas crianças em meu nome, e aí vocês estarão recebendo a mim. Jesus faz o seguinte, ele valoriza aquela criança. Há um outro ensinamento, talvez você se lembre desse, que fala que a gente tem que ser como uma criança. Lembra disso? Quem não for como uma criança, mas esse é um outro ensinamento, próximo a esse, mas diferente. Jesus não está falando para a gente ser como uma criança nesse texto. E como assim? Jesus tem 2 ensinamentos, e este é deste modo. Quem receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Jesus está falando sobre receber é o quê? Cuidar, acolher. Então ele pega, talvez, o ser ali, o indivíduo de menor valor para aquela época, que era a criança, e diz assim: se vocês receber este menor, vocês estão recebendo a mim. Você percebe o que Jesus está fazendo? Ele acabou de mostrar como que você deve ser o maior, sendo o menor. Agora ele olha para o menor e diz: esta criança me representa. O menor aqui representa a mim. Jesus vai fazer isso também no julgamento entre as ovelhas e os bodes, sabia disso? Lá, quando ele for julgar as ovelhas e os bodes, está em Mateus 25,
ele diz que a diferença vai ser quem o recebeu. E aí as ovelhas vão dizer, Senhor, quando nós o recebemos? Porque Jesus não vai ter aparecido em pessoa necessariamente, né? E os bodes vão dizer também, Senhor, quando nós te recebemos? Porque ninguém vai saber. Aí Jesus fala assim, quando vocês fizeram isso para o menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Ou o contrário, quando vocês não fizeram ao menor dos pequeninos, vocês não fizeram para mim. Sabe o que Jesus está fazendo aqui nesta lição da criança? Ele está dizendo, treinem o serviço de vocês, cuidando do menor. O menor, que era criança, tem que ser recebida por vocês. Você quer aprender como ser o maior? Treina servindo o menor. Essa forma de grandeza do mundo está errada, em que o menor passa pano nos pés do maior. O menor, ele beija os pés. Não, no reino é diferente. O maior olha para o menor e diz, estou aqui para te ajudar. Estou aqui para você crescer, para você aprender. Nada disso você ficar jogado aí pelo canto. Você pode ser o menor, tal como aquela criança, mas eu farei para você, assim como eu faria com Jesus. Você quer ser o maior? Você poderá treinar para ser o maior no reino de Deus, servindo aos menores, servindo aqueles que necessitam. Isso começa de dentro da sua casa, com as necessidades das pessoas na sua casa. Isso começa na igreja, cuidando e abençoando aqueles que precisam, talvez que estão precisando de um cuidado, de uma oração, de um abraço. Quem sabe quem está fraco na fé, porque facilmente nós quebramos a caniça que já está rachada e nós apagamos o pavio fumegante. Lembra que Jesus também diz isso? Não quebre a caniça que está rachada. Pensa em um cano, num bambu já meio rachado. A nossa tendência é ir lá e chutar para quebrar de vez. Não, quebra não. Cuida dele para ele se restaurar. O pavio fumegante, quando o fósforo está no final, você já dá aquela soprada, não é? Não, cuida para que pegue fogo de novo. Sabe o que Jesus está ensinando? Aquele que está fraquejando, que os joelhos estão fracos, que a fé está vacilante, vai lá e ajuda. Não termina de acabar não, é você e eu, para que sejamos os maiores no reino dos céus. Agora não no sentido de grande importância não, mas no sentido de um coração maduro na presença de Jesus. A gente vai lá e ajuda quem está fraquejando. A gente vai lá e fala uma palavra de bênção. Quantas vezes, irmãos, pessoas já saíram magoadas, porque estavam fraquejando na fé, estavam erradas, e alguém, em muita santidade, veio e jogou a última pá de terra na cara. É mesmo, você é pecador mesmo. Não é verdade? Nós somos chamados a ser como Jesus. E como que é como Jesus? Aquele que abençoa, que abraça. Se está em pecado, o pecado tem que ser tratado, o pecado tem que ser abandonado, mas a pessoa tem que ser cuidada. Que coisa maravilhosa, né? Assim é que a gente é grande, assim que a gente é o maior no reino dos céus. E aí, quer ser grande como Jesus? Jesus colocou o mundo de pernas por ar. Glória a Deus por isso. Os seus bens, o seu conhecimento, a sua capacidade, o seu sobrenome, tudo isso é importante, gente. Não é para você jogar fora necessariamente, mas o seu valor não vem disso. O seu valor vem de ser filho de Deus. E quando você encontra esse valor, você consegue servir ao outro em amor. Você consegue servir ao outro com a graça de Jesus. E agora vamos aplicar isso na nossa vida, tá? Agora fica difícil, já encerrando. De que modo você pode ser o último, o derradeiro de todos? E aí às vezes a gente pensa assim, claro, eu posso ser o derradeiro de todos. Vou partir daqui em missão para a África. E é maravilhoso, se você tivesse chamado, irmão, já oramos ali fora, você já vai, manda notícia para nós. Mas normalmente nós pensamos em coisas tão grandes assim, porque elas não são aplicáveis. Temos o exemplo do Fernando, né, o missionário que veio aqui, que está lá em Madagascar. Que trabalho maravilhoso. Mas irmãos, é um crente em milhões que faz isso, porque esse é o chamado dele. Mas às vezes eu penso que eu só vou ser servo quando eu tiver um chamado desse, um chamadão desse assim. Agora o meu chamadinho, não, é o seu chamadinho mesmo, que é chamado. Não tem nem chamadão nem chamadinho. Como que você pode ser o derradeiro de todos na sua casa? Na sua casa. Como? Talvez você possa ser o servo de todos lá, lavando um pouco mais a louça, ouvindo mais a sua esposa, o seu esposo, sendo o intercessor, chamando o pessoal para uma devocional, e se não quer, orando pela vida deles. É assim que a gente começa a ser o servo de todos,
porque é onde é mais necessário, gente, não é verdade? Como que você pode ser o servo de todos no seu emprego? Talvez seja difícil, quem sabe você tem um emprego lá complicado, quem sabe você tem um patrão difícil de lidar, ou você mesmo é o patrão, e aí difícil de lidar é os outros, né? É os empregados, não sei, mas você pode ser o servo de todos, fazendo o que faz, demonstrando o amor de Jesus, sendo gracioso. É claro que no emprego existem regras, metas, cumprimentos que devem acontecer, obviamente, mas você pode ser o servo de todos, olhando para as necessidades dos outros. Como você pode ser o servo de todos na sua família maior? Aplique isso na sua vida, na igreja, na sua vizinhança. Jesus está nos chamando para fazer uma transformação neste mundo. Jesus está nos chamando para fazer uma transformação aonde a gente vive. Que transformação é essa? É a transformação que vem de dentro, que vem de baixo para cima. Irmãos, isso é tão verdade que o mundo tem uma palavra para isso. Sabia que o mundo tem uma palavra para isso? Hoje em dia chama-se soft power. Já ouviu falar nessa palavra? Um pouco estranha. A tradução livre seria poder macio, mas não é isso não, tá? É o poder nas entrelinhas. É aquela influência que não é de quem manda, mas de quem muda o ambiente. Jesus está nos falando isso. Vai lá e seja diferente. E com a sua luz e com o seu serviço, as pessoas começarão a ser transformadas. Com o seu serviço, você mostrará a sua grandeza no reino de Deus. E os corações vão começar a ser tocados. E as pessoas vão começar a perceber como que de fato é seguir Jesus. Agora, terminando, Jesus estava falando isso, mas ele deu o maior exemplo. Ele estava falando isso, não quando ele estava em casa, dizendo assim, quer saber, eu abandono tudo isso, porque eu tenho tanto poder, vou curar quem eu quero. Não, ele falou isso indo para Jerusalém, lembra? Indo para a morte. Você quer ser o maior de todos, seja o menor. De quem que ele estava falando em primeira instância? Dele mesmo. Ele ia chegar ao maior rebaixamento de todos, que era morrer numa cruz. Ele foi o servo, irmão. E ele é o nosso exemplo maior. Você quer mudar este mundo? Você quer ser agente de transformação? Você quer mudar o ambiente onde você está? Ou pelo menos ser ferramenta de Deus para isso? Vai lá e serve. Vai lá e seja o menor. Ora pelas pessoas, abençoa. Cuida do teu coração, perdoa. Ore para que você consiga perdoar. Tenha palavras de bênção que anime os outros, não que diminua. E você verá Deus construindo grandeza na sua vida. Não a grandeza deste mundo, mas a grandeza que vem do reino dele. Quero orar com você. E eu te desafio a sair daqui com alguma coisa para praticar na sua vida. Alguma coisa, algum local, algum ambiente em que você vai ser o servo. Alguma pessoa que você irá aplicar isso. Eu te desafio a orar nominalmente, Senhor, naquele ambiente, Senhor, com o fulano de tal, eu quero ser um servo. Me ajuda, faz um milagre, Senhor, mas eu quero ser um servo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o teu amor é surpreendente. O Senhor nos chama ao serviço, mas é um serviço não apenas da prática. Claro que é prático sim, mas o serviço em amor. Aquele serviço onde a primeira mudança acontece no nosso coração. Ah, Senhor, nós queremos ter essa identidade fundamentada no Senhor, em que nós somos servos, em que nós, em primeiro lugar, somos filhos, e aí podemos ser o menor, porque a grandeza desse mundo já não nos importará mais. E, Senhor, queremos atender o Teu chamado, primeiro aqueles discípulos, mas que chega a nós hoje. Queremos ser o derradeiro de todos, queremos receber os menores, tal como as crianças daquela época, como quem recebe o Senhor, e assim treinar o nosso coração para o serviço. Aqueles que necessitam, Senhor, sejam menores no sentido social, ou menores no sentido temporário, que estão precisando de uma ajuda. Que a gente possa abençoar com o nosso amor, com a nossa graça, com o caráter que vem de Cristo Jesus. Mas também, Senhor, nós queremos praticar isso no ambiente em que estivermos. Nos ajuda a ser servo de todos na nossa casa. Me ajuda, Senhor, a ser servo no meu lar, com a minha esposa, com meu filho. Nos ajuda a ser servos de todos aqui na igreja, servindo mesmo como líderes, mas líderes que servem, servindo como membros que servem,
aonde estivermos, que seja serviço ao Senhor, para a tua honra e glória. Senhor, no trabalho, no ambiente de trabalho de cada um, alguns o ambiente de trabalho é em casa, outros fora de casa. Aqueles que estão em uma empresa, que estão em algum ambiente deste modo, que possam também ser usados pelo Senhor, para servir com uma palavra de amor, para que demonstrem a luz do Senhor onde estiverem. Ah, Deus, nos ajude a levar e viver o amor do Senhor, com o nosso caráter, com as nossas palavras, com o nosso amor, com o nosso abraço, com a nossa intercessão. As pessoas, elas podem rejeitar o testemunho direto da palavra, mas elas não rejeitarão o testemunho das nossas vidas. Nós somos a carta viva do Senhor, escrita e lida por todos, Pai. Então nos ajude a ser esta carta em qualquer ambiente que estivermos, Pai. E eu sei que para todos nós, em alguns locais é mais desafiador do que em outros locais. Quem sabe para alguns este amor, este serviço pode ser tão fácil de ser feito dentro de casa, mas no trabalho pode ser tão difícil. Ou o inverso, alguns servem tão bem ao trabalho, mas em casa não conseguem. Senhor, alguns talvez com seus vizinhos estão dispostos a servir, mas não com seus amigos ou quem sabe com seus parentes. Quem sabe na igreja é tão fácil servir, mas em outro ambiente já é mais difícil. Senhor, toca-nos onde é difícil ser servo, que a gente possa ser servo justamente ali, para a tua honra e glória, Pai. Ah, Senhor, nos capacita que quando saímos daqui, saímos imbuídos desse chamado, filhos de Deus que servem as pessoas ao nosso redor. Que essa seja a nossa missão, sair daqui para testemunhar de um Senhor que foi servo, testemunhar de um Senhor que demonstrou grandeza ao entregar a sua vida em nosso favor. Que nós possamos também testemunhar do amor do Senhor para as pessoas ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar.